Câmeras fotográficas DSLR do padrão APS-C. De onde surgiram essas câmeras que dominaram o mundo da fotografia profissional entre os anos de 1999 a 2005, mais ou menos, 2006? De onde elas surgiram? Quem trouxe essa ideia desse frame aí? Então essa é uma história que eu quero contar aqui no canal, uma história que não é muito bem entendida. Eu venho falando aqui que as câmeras do padrão APS-C não são oriundas das câmeras do padrão 135, elas não são uma economia das câmeras do padrão 135. Então aqui eu vou contextualizar essa história, vou mostrar aqui as câmeras que deram origem às câmeras DSLR. Por exemplo aqui, uma Nikon D200, tá? É uma câmera DSLR antiga do padrão APS-C. Então ela tem a diagonal do sensor de 28 mm, ela é lá de 2006 mais ou menos, é um corpo profissional. Vejam aqui, menu com botões, display auxiliar, tá? Muitos botões, apesar de ser uma câmera antiga, 2 dials, tá? Tem motor de foco, tem o conector para o flash aqui, tá? Então isso aqui é o sinal que é um corpo de câmera profissional, tá? D200, D100, D300 são corpos profissionais de câmeras fotográficas. São corpos feitos para o trabalho pesado, digamos assim. Aqui eu tenho uma outra câmera do padrão APS-C, uma Nikon D7200, uma câmera um pouco mais moderna, também do padrão APS-C, diagonal de 28 mm. Tá? Esse aqui é um corpo semi-profissional. Aqui a gente vê um menu de roda com trava, tá? Então por isso aqui a gente já sabe que é um corpo semi-profissional, um corpo que é para os dois mundos, para o mundo amador, tá? Veja aqui que tem o modo verde, a profissional não tem modo verde, não tem modo full automático. Também é uma câmera com bastante botões, com display auxiliar, motor de foco. Então esse aqui é um corpo semi-profissional de câmera DSLR da Nikon. E aqui eu tenho mais um corpo de entrada ou um corpo amador, como queiram. Então é um corpo que não tem display auxiliar, o menu não tem trava, tá? Ela não tem motor de foco, então ela não trabalha com lentes antigas, somente com foco manual. Então a gente tem que fazer o foco aqui, se pôr lentes antigas aqui nessa câmera, tá? Então uma câmera de corpo menor, uma câmera com corpo projetado, pensado para, digamos, suportar condições adversas menos intensas, menos severas, tá? Então aqui ela tem uma roda aqui atrás, aqui na frente ela já não tem a roda, ó. Então são coisas a menos, são botões a menos que os corpos trazem, mas é um corpo menor e mais leve, então tem essa grande vantagem. Então aqui 3 modalidades de corpos: entrada, semi-profissional e profissional. Ainda tem o corpo flagship, que seria a Nikon D1, tá? A D2 também, são corpos flagship, são corpos maiores, que tem uma capacidade de carregar mais baterias dentro, então são corpos para longa duração de tempos de uso, tá? Então quem originou essas câmeras aí atrás, quem originou essas DSLRs do padrão APS-C? Então a resposta está aqui, foi a Nikon Pronea. A Nikon Pronea era uma câmera SLR, tá? Ela não era DSLR, porque aquelas atrás são DSLR, então o D é de digital. Então esse DSLR são as iniciais das palavras digital single lens reflex, tá? Reflex é o espelho. Então são câmeras que trabalham através de um reflexo de espelho para a gente ter a nossa visualização ali na ocular traseira. Aqui, a Nikon Pronea era uma câmera SLR, ela não era digital, então ela usava essa mídia aqui, tá? Então aquelas câmeras lá, apesar do sensor dela ser analógico e ela gravar uma mídia digital, tá? São câmeras digitais. Aqui é uma câmera analógica, tá? Então gravava de forma analógica a imagem nesses filmes APS aqui, que foram inventados lá em um mega pool de empresas da fotografia: a Kodak, a Fuji, a Canon, a Nikon, a Minolta. Então elas se juntaram para criar
esse novo filme aqui, que foi lançado em 96, com um substrato muito mais liso, com um grão muito menor, tá? Então era um filme de altíssima resolução, com reveladores de alta tecnologia. Então era um filme que foi feito para superar o filme 35mm. Então esse pool de empresas criou esse padrão lá em 96, porém em seguida, já em 99, as câmeras digitais já estavam sendo produzidas em larga escala. Então, por exemplo, a Nikon D200 é uma das primeiras câmeras digitais de produção em massa, tá? Antes dela teve a D100, tá? E a que era superior a ela era a D1 e a D2. Então, a D100 e a D1 são da mesma geração, e a D2 e a D200 são da mesma geração, só que a D2 é um corpo flagship, a D1 é um corpo flagship, e a D100 é um corpo profissional, e a D200 um corpo profissional também. Então, em seguida veio as câmeras digitais, e esse padrão fotográfico acabou sendo esquecido, né? Então, essa câmera aqui tem aqui, ó, uma chavezinha, é uma câmera APS do passado, de filme, e ela tem aqui a opção, ó, Classic, de quadro. Então tem o Classic, tem o H e tem o P, que é o Panoramic. Então a indústria conseguiu fazer sensores do tamanho do frame Classic aqui das câmeras SLRs do padrão APS, tá? Então essa aqui é uma câmera, vou mostrar para vocês aqui, que é uma câmera SLR, é uma câmera que tem espelho lá dentro, vejam lá. Então é igual aquelas lá. Então daqui dessas câmeras Pronea, que tinham uma referência de tamanho de quadro com uma diagonal de 28mm, quando a gente colocava aqui no C, então daqui saiu a ideia do tamanho do espelho, do tamanho do despolido, do tamanho do pentaprisma, do tamanho da ocular traseira, tá? Para as câmeras APS-C que surgiram no mercado antes das câmeras DSLR do padrão 135. Então, as câmeras APS-C inauguraram o mercado de fotografia profissional ao longo do mundo, tá? Elas iniciaram. Depois de alguns anos vieram as câmeras do padrão 135. Então, aqui a Pronea é a precursora das câmeras APS-C. As câmeras APS-C não são descendentes das câmeras do padrão 135. Elas são descendentes do padrão APS de fotografia, tá? Então é outro filme, é outra filosofia, são outras lentes, tá? Então o filme vinha nessas caixinhas aqui. Era assim, ó, o cartucho. Então um cartucho muito mais inteligente. Ele tinha funções inteligentes, ele gravava certos dados, a câmera conseguia fazer várias funções com o cartucho que as câmeras 135 não tinham como fazer. Então um sistema muito mais inteligente de fotografia. Então por isso que é APS, tá? Então Advanced Photo System, sistema de fotografia avançado, tá? Então essa película aqui, ela, digamos que supera a película 35mm. Ela é mais lisa, ela tem outros materiais que são melhores, digamos assim, tá? Então, essa câmera aqui, a Pronea, com o seu sistema APS, não nasceu do nada, tá? Ela é baseada no que a câmera Olympus Pen fazia lá em 1960. A Olympus Pen é uma câmera que usava o filme 35mm, só que ela tinha um back, tá, traseiro aqui de 24 por 18, tá? Então aqui passava o filme 35mm de lado assim, ó. Então ela batia a foto nesse frame aqui. E esse frame aqui era exatamente como as filmadoras do cinema filmavam, tá? Nesse sentido aqui, desde os anos 1889, quando nos laboratórios do Thomas Edison
pegaram um filme 70mm, cortaram ao meio e fizeram o filme de cinema. Então esses rolos aqui de filme, ó, que o cinema usava, era o filme de 70mm que foi cortado ao meio, dando origem a duas fitas de um filme de 35mm de altura. Então, naquele tempo já se tinha a diagonal de 28mm. Então, o cinema usava a diagonal de 28mm, então a lente natural, a lente normal para o cinema era a lente 28mm. Tá? A Olympus Pen aqui pegou a ideia do cinema e fez um back de cinema aqui. Ó. É um back baseado em como o filme era usado lá no cinema. Então, quando a gente queria tirar uma foto na horizontal, a gente colocava a câmera na vertical. E quando a gente queria tirar uma foto na vertical, a gente colocava a câmera na horizontal. Então, como o filme só podia correr nesse sentido aqui, a gente tinha que virar a câmera. Tá? Então, a Olympus Pen também usava a diagonal de 28, igual do cinema. E lá em 96, quando o pool de empresas foi formado para fazer o filme APS, eles já fizeram a fita, o filme aqui, para ser usado na orientação certa em relação à câmera. Aí o filme passava de lado assim, normal, como passa em todas, e a gente tinha o frame de 24x16, tá? Aqui. Então aqui é o Olympus Pen, uma câmera que fazia o frame em 24x18, ela era uma câmera que batia foto igual como as filmadoras de cinema. Essas filmadoras aqui, desde 1889, faziam fotos em sequência em um filme 35mm que foi idealizado para ser usado em filmadoras portáteis, que nem essa aqui. Então as filmadoras não podiam estar com um rolo de 70mm aqui em cima, porque seria muito pesado, ou seja, o dobro do peso de um rolo de 35mm. Então cortaram um filme de 70 ao meio e gerou-se o filme 35mm que passava na vertical, aqui no obturador, e gerava frames de 24x18 na proporção de 3x2. Tá? Depois esse filme aqui, o filme de cinema, foi começando a reduzir um pouquinho, porque eles começaram a colocar o áudio de um lado, então o frame começou a diminuir um pouquinho. Tá? Então virou 23x16, alguma coisa assim, mas em cima da película 35mm. Essa película aqui, que foi idealizada lá em 1880 para as câmeras filmadoras, para deixá-las mais leves e menores, ela só começou a ser usada na fotografia lá por 1920, tá? Quando pegaram esse filme aqui e colocaram de lado nas câmeras fotográficas, e aí, a partir daí, na proporção 3x2, a gente tem um frame de 36x24. Naquele tempo lá, as câmeras que dominavam o mercado fotográfico eram essas aqui, ó. Eram câmeras do padrão 120. Então era um frame de 60x60, ou seja, um frame enorme comparado com esse frame aqui 36x24. Tá? Então, quando as câmeras do padrão 135, que usavam o frame assim, surgiram, elas concorriam com as câmeras do padrão 120, que eram as câmeras que dominavam o mercado Deus lá de 1900. Tá? Então tinha as câmeras grande formato, que não eram muito portáteis, e tinha as câmeras médio formato, que eram essas aqui, que eram as câmeras, digamos que mais portáteis um pouco. Tá? Então essa câmera aqui era um padrão fotográfico que tinha uma diagonal de 80mm, então ela precisava de uma lente de 80mm. Veja que lente tem aqui, 80mm, 8 centímetros é uma lente de 80mm. Então, com uma lente de 80mm eu tinha a foto normal, a imagem normal para esse sensor aí, que era o filme 120. Então aqui, 80mm numa câmera médio formato, não era uma teleobjetiva, era a lente que dava 1x de zoom nesse formato de filme que ela usava. Tá? O filme era esse aqui, então essa caixinha aqui era o filme 120. Essa caixinha aqui é o filme 35, tá? O filme 135. Então esse aqui é um filme de 60mm, esse aqui é um filme de 35mm e esse aqui é um filme de 24mm. Então 60, 35 e 24mm. São padrões fotográficos diferentes. Tá? Então esse aqui, como tem a diagonal
de 80mm, a lente normal desse sistema aqui é a 80. Tá? Esse sistema aqui, que é o sistema 36 por 24, a diagonal é 43mm. Tá? Então, a lente natural do sistema 135 é a lente 43mm. Se eu usar esse filme aqui de lado, tá? Na vertical, por exemplo, que vai dar uma diagonal de 28mm, a lente normal passa a ser a 28mm. Que nem aqui na Olympus Pen, tá? Como o filme passa virado nessa câmera aqui, vejam que lente ela tem, 28mm. Tá ali, ó. Aqui, ó, o 28mm. Então, essa é a lente de 1x nesse sistema de diagonal de 28mm. Então, a lente natural do sistema é a lente que tem a diagonal do sensor. Tá? Aqui na minha Pronea, a lente natural para essa câmera aqui é a lente 28mm. Por isso que elas vinham aqui com essas lentes assim, ó, 30, 60. Então praticamente 1x de zoom e 2x de zoom essa lente aqui conseguia. Tá? Porque se dividir 60 por 28mm vai dar perto de 2. Tá? E 30mm por 28 vai dar perto de 1. Então a lente que dá 1x e 2x aqui no sistema dessa câmera aqui, no sistema APS. Tá? Mas essas câmeras aqui, as Pronea, elas aceitavam as lentes modernas também. Tá? Olha só, que legal. Posso colocar uma lente de Nikon bem mais moderna. Essa lente aqui é a 70mm, quer dizer, essa lente aqui é 1870, ela vem com a D200. Tá? Então olha aí como é que fica. E também essas câmeras Pronea aqui, elas aceitavam as lentes lá do passado, dos anos 70. Ó, essa aqui é uma 35mm, manual, da série econômica, série E. Veja aqui que legal. Então, olha aí, ó. Funciona, né, com foco manual aqui, por exemplo. Então era uma câmera SLR que deu origem às câmeras DSLR do padrão APS-C. Tá? Então as câmeras APS-C não são cropadas, elas são inteiras, elas são de outro padrão fotográfico. Assim como existe um padrão fotográfico maior do que o padrão 135, existe um padrão fotográfico maior do que o APS-C, que é o 135. Tá? Então não existe crop, simplesmente são sistemas fotográficos diferentes que pedem lentes diferentes para fazer a mesma foto. Então todas as câmeras aqui, ó, são diagonais de 28mm. O Olympus Pen, 28mm, só que o filme passa de lado. Aqui a Nikon Pronea, 28mm. Aqui o filme já passa certo, porque eles reformularam o filme. Tá? Não foi mais usada na película 35mm. Aqui a D200, tem uma diagonal no sensor de 28mm. Aqui a D7200 tem uma diagonal de 28mm. E aqui a Nikon D5300 também tem a diagonal de 28mm. Então é assim que veio, é assim que apareceram as câmeras DSLR do padrão APS-C lá em 1999 com a Nikon D1. Tá? Então a Nikon D1 é descendente direta da Nikon Pronea. Vou mostrar aqui um line-up da Nikon para a gente entender quem descendeu de quem. Então existiam as câmeras SLR no passado da Nikon para o padrão de filme 135, tá? Ou seja, que batiam o frame de 36 por 24. Então todas essas câmeras aqui, menos essas duas aqui, que estão em vermelho, são câmeras do padrão 135. Somente duas câmeras aqui são do padrão APS. Tem a Pronea 600i e tem a Pronea S. Então, essas duas câmeras aqui são as duas câmeras APS da Nikon que originaram as câmeras do padrão APS-C. Essa que eu tenho aqui é a mais de entrada
e a Pronea 600i ou 6i, um corpo um pouquinho maior, tá? Então eram câmeras entry-level, não existiu câmera APS, as Proneas não existiram em corpos, por exemplo, semiprofissionais, e nem em corpos profissionais e nem em corpos flagship, tá? Só existiram em corpos de entrada. Mas elas deram origem a câmeras com corpos melhores, corpos mais profissionais. Deixa eu mostrar aqui uma outra folha. Então, por exemplo, aqui, a Nikon Pronea, essa câmera aqui, deu origem à D1, tá? Que era um corpo flagship. Então, D1, D2, corpos flagship. E as câmeras Pronea também deram origem a corpos profissionais, tá? Que era, por exemplo, a D100, D200, D300, D300S, D500. Todas essas vieram da ideia da Pronea. Tá? Então a Pronea é uma SLR, não é digital, APS, e quando veio para cá, para o mundo digital, virou DSLR APS-C. Tá? Então a Pronea também deu origem às câmeras de entusiastas, seriam as semiprofissionais. Tá? Então, D70, D70S, D80, D90, D7000, D7100, D7200, D7500. Tá? Também ela deu origem às câmeras de entrada com um nível mais alto um pouquinho. Então, D50, D40, D60, D5000, D5100, 5200, 5300, 5500, 5600. Também deu origem às câmeras com corpo bem de entrada, que é a D40, D3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500. Então vejo que essas Nikon Pronea aí, elas deram origem a toda essa parte de baixo da tabela, que são as câmeras do padrão APS-C, que são descendentes da câmera Pronea. Tá? Pronea, a câmera SLR, ou seja, com espelho, do padrão APS. Tá? Então daqui veio a ideia, não veio das câmeras 135. As câmeras APS da Nikon e da Canon não são provenientes do padrão 135, elas são provenientes do padrão APS, que teve mais ou menos a ideia na Olympus Pen, por exemplo, que usava o frame 24x18, que ela, por sua vez, teve a sua ideia lá no cinema, que foi usado desde 1889 até 2010, mais ou menos, 2005, ainda eram gravados filmes famosos nessa película aqui, na proporção de 24x18, 24x16, em 3x2. Tá? Então tudo veio, digamos que lá do cinema. As câmeras APS são uma raiz do cinema. Tá? Elas não são cropadas, elas não são um crop das câmeras 135. Elas são outra ideia, são outra filosofia de fotografia, são outro sistema fotográfico que precisam de lentes diferentes para os mesmos resultados. Então é como uma câmera médio formato. Então hoje em dia a gente tem câmeras médio formato digitais. Elas são outra filosofia, outra ideia diferente das câmeras do padrão 135. Tá? É outro sistema. Então são outras lentes para conseguir os mesmos resultados que a gente consegue com o sistema 135. Tá? Então, por exemplo, as câmeras do padrão de diagonal 28 mm, comparado com as câmeras do padrão 135, que tem diagonal de 43 mm, se a gente pegar a diagonal de 43 mm e dividir por 28, a gente vai ter um fator de zoom de 1.5x. Então, a mesma lente nessa câmera aqui, APS, ela traz a imagem 1,5 vezes mais para perto da câmera. Então a lente 35 dá 1,5 vezes mais de zoom na imagem, aproxima a imagem 1,5 vezes mais do que na câmera do padrão 135. Assim como uma câmera do padrão 135, que tem uma diagonal de 43, vai aproximar quase 2 vezes mais do que essa câmera aqui, que tem uma diagonal de sensor de
80 milímetros, tá? Então, por exemplo, aqui o filme tem 60 por 60, então Pitágoras nisso aqui vai dar 80 milímetros de diagonal. Então, 80 divididos por 43 vai dar praticamente 2. Então, a lente 80 milímetros num sistema 135 vai aproximar mais ou menos 2 vezes a imagem em relação a um sistema médio formato. Por isso que aqui no médio formato, a lente que dá 1x de zoom é 80, porque a diagonal do filme é 80. Tá? A lente que dá 1x de zoom no sistema APS é a 28 milímetros. A lente que dá 1x de zoom no sistema 135 é a lente 43 milímetros. Tá? Então são sistemas fotográficos diferentes com lentes diferentes para a gente ter a mesma foto, para a gente poder ficar à mesma distância e fazer o mesmo enquadramento. Tá? Não existe cropado, nada é cropado, tudo é full frame. Essa câmera aqui é full frame para esse filme. Essa câmera aqui é full frame para esse filme. Tá? Essa câmera aqui também é full frame para esse filme. Agora, por exemplo, esse filme aqui, o filme 35mm, ele não é full frame para uma câmera médio formato. Tá? Porque o filme lá dentro da médio formato é muito maior. Assim como esse filme aqui, o APS, não é full frame para uma câmera 135. Tá? Essa lente aqui, que é uma lente por formato 135, uma lente antiga aqui, feita para esse quadro aqui, ela não é full frame para essa câmera aqui, médio formato, porque ela não vai ter como cobrir um back tão grande assim como é o back dessa câmera médio formato aqui. Então vejam aqui a diferença do tamanho do filme em relação ao tamanho do back. Tá? Veja aqui, esse filme não é full frame para essa câmera. Então é assim que a gente interpreta corretamente os sistemas fotográficos. Nada é cropado. O termo full frame é só um termo de comparação genérico. Ele não indica um tamanho específico de sensor ou de filme. Então, chamar câmeras fotográficas de full frame é um grande equívoco, tá? Porque todas as câmeras são full frame. Até uma câmera Olympus Pen é uma câmera full frame. Tá? É uma câmera full frame em relação ao padrão de cinema, porque ela faz o fotograma igual a uma câmera de cinema. Tá? Então, relativamente, é tudo full frame. A câmera 120 é full frame para o sistema 120. É assim que a gente entende os sistemas fotográficos vistos por cima e não de maneira bitolada ao sistema 135. Tá? O sistema 135, ele, digamos que veio e roubou a cena e ele se colocou no status de full frame, tá? Mas como que ele é full frame? O médio formato é mais full frame ainda ou é um cropado? Então é totalmente errado falar full frame para se referir a um tamanho de sensor. Porque como uma coisa pode ser mais full frame que a outra? Full frame é um termo, digamos que, de certa forma, absoluto. Tá? Então, se uma coisa é full frame, as outras todas não são. Quando uma pessoa fala sensor full frame, ou câmera cropada, ou sensor cropado, isso é o indicativo que a pessoa não entende os sistemas fotográficos e está bitolada no sistema 135, sistema de frame 36x24. Mas vejo a enorme possibilidade de outros frames que existem, tá? Que vão existir, câmeras com formatos bem maiores, tá? Então a gente não pode ficar bitolado ao sistema 135. Tá? Então é isso aí, um abraço.